Eita, que mal começou, já tá travando. Notebook também eu acho que deve estar ok, não sei. Sei que pelo menos ali o tempo tá marcando. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo, né? Quero também já saudar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como prometido, certo? A gente vai estar aqui dando continuidade a uma série de lives, né, que vai tratar sobre um assunto bastante relevante para os dias de hoje, inclusive para esse momento de situação que a gente se encontra, sobre essa pandemia, certo? E tratar aqui de um assunto que a gente já vem falando aqui já. Essa já vai ser a quinta live que está tratando desse assunto, ok? Então, a gente deu praticamente um término a uma etapa desse assunto que a gente está aqui tratando sobre escatologia, que é uma ciência, uma ramificação da área da teologia sistemática, de entre tantas que a teologia sistemática nos oferece. A escatologia é uma delas, faz parte da teologia sistemática, certo? E é uma área da teologia que ela é muito relevante, ok? Mas ao mesmo tempo ela é muito esquecida, muito desprezada, não se dá atenção. Parece que porque ela se tratar de muita complexidade não vale a pena, né, fazer uso dela, buscar tentar conhecer para poder chegar a um consenso geral sobre o que a escatologia ensina. Então, eu me propus aqui nessa empreitada muito complexa, né, complicado, né? Mas aos pouquinhos aqui, com um pouco de entendimento que eu vou tendo, o material que eu vou buscando, que eu vou lendo, vou trabalhando, a gente vai aqui tentar chegar um pouquinho mais próximo aqui de algumas questões que estão relacionadas com essa doutrina chamada escatologia. Eu sempre gosto de usar esse material aqui. Eu sei que infelizmente aí para vocês, aqui no celular, né, aparece ao contrário. Já aqui na câmera do notebook, eu não sei se aparece para vocês correto. Ó. Ele é um livro grosso, tá vendo aqui? Ó, não está aqui marcado aqui ó, no livro, ó, onde é que eu estou aqui no livro, nessa matéria, certo? É uma ferramenta muito valiosa. Eu recomendo você que gosta de estudar esse material, esse assunto, se aperfeiçoar, adquirir esse livro aqui. Existem muitos livros dentro dessa área escatológica, certo? Mas esse aqui é um livro que ele atende muito bem às suas necessidades, ok? Um outro livro também que eu aqui queria mostrar para vocês é essa enciclopédia que eu aqui possuo ela aqui, ó. Muito boa também, ok? Ó. Ela é muito boa, vale a pena você adquirir. Ela é publicada por aqui, por essa editora que você está vendo aqui onde está o meu dedo, não vou falar aqui nome, certo? Eu recomendo você adquirir esse material. Essa outra aqui, a editora dela é essa editora aqui, onde está aqui o meu dedo, tá vendo aqui, ó? Olha só, é essa editora aqui, ó. Essa aqui é top, essa aqui é fenomenal, certo? Até quem não é pré, quem é pós, eles reconhecem a grandeza desse livro aqui. Muito bom, recomendo você adquirir materiais, até para que você possa entender melhor, ok? Então, dentro da área escatológica, a gente tem que entender que a escatologia ela trabalha sobre os assuntos, né, que estão por vir, coisas do futuro. É que o próprio nome já diz, né? Eu não vou estar aqui entrando em detalhes tintim por tintim, porque são coisas que eu já falei nas lives passadas. Ou seja, essa matéria ela vai tratar sobre período tribulacional, sobre eventos que estão ligados com o arrebatamento da igreja, eventos que estão ligados com a questão da ressurreição do corpo, questão de julgamento final, o grande trono branco, novos céus, nova terra. Então, tudo que está relacionado ainda com acontecimentos que estão relacionados com o futuro. Então, essa matéria ela vai trabalhar essa questão aí. Mas como o nosso assunto aqui é bem necessário atual em relação à questão da tribulação, que é um momento épico que a própria palavra de Deus diz que esse vai ser um evento singular, que nunca existiu igual e nunca existirá ou tornará a ter de novo. Então, ele trata de um período singular na história da criação, chamado de grande tribulação. Para que a gente possa entender bem sobre esse momento, sobre esse evento, né? É como eu falei nas lives anteriores, se faz necessário você ter um bom conhecimento do Antigo Testamento, de como era que foi visto
como foi mostrado a eles, como as revelações de Deus foram dadas a eles e o pano de fundo a qual eles se encontravam, a questão cultural, religiosa, econômica, tudo isso tem de um grande valor para que você possa entender o contexto a qual isso aí está envolvido. E foi essa questão que eu trabalhei um pouquinho, mas eu trabalhei apenas uma área, né, uma expressão, que essa expressão ela resume todo esse evento, que são expressões que eu falei que são usadas como intercambiáveis, certo? São sinônimos para destacar momentos dentro desse quadro profético futurístico que a Bíblia apresenta. Que é como a expressão últimos dias, último dia, aquele dia, naquele dia, dia de ira, né, dia de trevas. Então, foi vasto. Eu mostrei aqui várias passagens, né, de preferência nos profetas menores, ok? Mostrei também no livro um profeta maior, o profeta Isaías, certo? Mas poderíamos mostrar em outros locais que a Bíblia menciona sobre esse tempo. Por exemplo, eu vou abrir aqui rapidamente, eu não vou mais trabalhar essa área, mas eu vou ler aqui para você, por exemplo, o profeta Jeremias, como foi que Jeremias viu esse período e a qual foi o povo que Jeremias estava profetizando e destinou e reconheceu que esse evento futurístico ele está destinado, né, a um povo, não só a ele, mas de início a eles, mas vai ter uma abrangência universal. Por exemplo, olha que nomenclatura o profeta Jeremias deu, certo? Sobre esse momento distinto, que vai ser singular na história da criação. Jeremias capítulo 30, certo? A partir aqui do versículo 7, eu não vou ler aqui todo o contexto, mas para quem conhece sabe aqui. Eu queria enfatizar apenas uma situação aqui, certo? Eu digo para que você depois leia, que é para depois você não dizer que eu estou extraindo isoladamente do contexto, tá ok? Você deve avaliar todo o contexto para ter noção do que ele está se referindo. Mas Jeremias capítulo 30, a partir do versículo 7, vai dizer assim, ó: Ah, que grande é aquele dia. Olha só, olha qual foi a terminologia que Jeremias utilizou. Utilizou aquele dia. Se relacionando o quê? Aos últimos dias. A um período de tempo determinado na história. Mas ele usou aqui a expressão, ó, aquele dia. Você pode encontrar essa expressão, ela estando no gênero plural, né? No número plural. Aqueles dias. Ele vai usar aqui, ó. E não há outro semelhante. Está vendo que é um período singular na face da história da criação? Não há outro semelhante, ó. É tempo de angústia para Jacó. Olha para quem Jeremias está direcionando esse momento singular na face da história da criação. Ó. Ele, porém, será livre dela. Olha que coisa interessante, né? Aí o pessoal aqui está rindo aí, ó. A igreja vai ser tirada. Eu quero ver, não tem como você encaixar. Já expliquei, não vou mais voltar a esse detalhe. A não ser que seja necessário. Ok? Jeremias profetizava para o seu povo, não para a igreja. Então não tem como aqui você espiritualizar, querer alegorizar. Aí é o seu método escolhido por você para interpretar as escrituras. Que depois se faz necessário a gente falar aqui um pouco sobre a questão de quais são os métodos utilizados pelas escolas para defenderem suas posições. Então, a escola pré, ela usa um método de interpretação para defender o que ela crê. A escola pós utiliza outro método de interpretação para defender o que ela crê. Então, são os métodos de interpretação uma das principais divisoras das escolas teológicas, tanto na área escatológica como em qualquer outra área, ok? Então, você pode ver muito bem aqui, ó, no versículo 8 ainda, ó, naquele dia, olha só, então ele já mudou aqui o pronome, ó, no versículo 7 ele diz aquele, mas no versículo 8 ele diz naquele. Está vendo que são apenas termos sinônimos? Olha só, diz o Senhor dos Exércitos, ó, eu acabarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, ó, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo
este povo. Nunca mais farão restauração, ok? Para você ver aqui, o profeta Jeremias ele utilizou aqui uma nomenclatura para definir esse período da história. Que foi o que a gente vê aqui, veio avaliando durante esses dias aí, com essas 4 lives, tá vendo? Então a gente vai aqui resumir o seguinte. Diante de tudo que nós colocamos aqui para você, com relação a essa palavra enfática, últimos dias, naquele dia de tribulação, todo esse arcabouço que eu deixei para você aí, ok? Algumas questões importantes a gente deve frisar, perguntas que são cruciais que você deve levar em consideração, com relação ao pensamento judaico do Antigo Testamento, ao que foi revelado aos escritores do Antigo Testamento com relação a esses eventos. Então a gente pode observar com uma leitura cuidadosa, bem analítica do Antigo Testamento, a gente vai perceber que esses eventos, na mente dos escritores do Antigo Testamento, ela não ficou tão clara em determinados aspectos. Por exemplo, a gente pode aqui observar, exemplo, a questão, por exemplo, eu separei aqui, ó, o assunto da ressurreição. Como é que a gente pode tratar a doutrina da ressurreição à luz, por exemplo, do Antigo Testamento e quando a comparamos à visão que foi dada no Novo Testamento? Você pode ver que elas têm linhas diferentes de pensamento. Linhas de pensamento diferentes, mas que não se contradizem, que elas se cruzam para formar um todo. Porém, não ficou claro isso no Antigo Testamento. Por isso que isso confunde muito a mente e a cabeça das pessoas quando eles não têm esse entendimento que há uma diferença de entendimento do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tá ok? Por exemplo, como é que eles viam a ressurreição no Antigo Testamento? Eles viam por etapas ou uma única ressurreição? Quando a gente vai ler o Novo Testamento, fica claro que o Novo Testamento faz alusão a mais de uma ressurreição, tanto em quantidade quanto em tipo de ressurreição. O Antigo Testamento ele não faz relação de ressurreições. Só é apresentado lá uma ressurreição e um tipo de ressurreição. Está vendo como é muito complexo estudar escatologia? Para poder você entender sobre se a igreja passa ou não por tribulação, não é chegar aqui e ler o texto e dizer, olha aqui, ó, não vai passar. Olha aqui, ó, vai passar. Tá vendo? Não, irmão, não é dessa maneira. Se você aprendeu dessa maneira, com certeza você em algum momento aí vai ficar confuso. Se você começar a pesquisar. Então você pode ver a importância de você ter muito conhecimento do Antigo Testamento. Por exemplo, como era visto a vinda do Senhor, o dia do Senhor. Porque a expressão dia do Senhor, ela está relacionada com a sua vinda. Há uma questão que eu quero frisar aqui, que você parece que pode chegar à conclusão de assim, não, isso aí é irrelevante, isso não vai alterar nada, mas por incrível que pareça, altera muito sim. Que é uma questãozinha que você vai utilizar minhas próprias palavras contra mim mesmo, mas eu vou ter um contra-argumento, ok? Por exemplo, você sabia que há uma diferença em vinda e volta? Há uma diferença em vinda e volta. Muito interessante que o Novo Testamento é que traz clareza para esse argumento. No Antigo Testamento não tem tanta clareza sobre isso aí. Há uma diferença entre vinda e volta. Isso é importantíssimo. Sabe o que é importantíssimo? Porque vinda e volta há diferença. Como é que era visto a vinda do Messias no Antigo Testamento? E quando Jesus veio, que apareceu no Novo Testamento, qual foi a compreensão que eles tiveram? Você pode observar que foi totalmente deturpada. Qual era o entendimento que eles tinham no Antigo Testamento? Que ele ia vir em a sua vinda glorioso para restaurar Israel. Quando você vai ler Atos dos Apóstolos, por exemplo, o capítulo 7, onde Jesus ali após aparecer ressurreto, mantendo ali 40 dias de contato com os seus,
No capítulo 1 do livro de Atos, a partir do versículo 6, Jesus ele é questionado sobre a sua vinda. E olha a pergunta que é feita a ele. Ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Reino Israel. Então, qual era a concepção que eles tinham? Que a vinda do Senhor era para trazer restauração de imediato para a nação de Israel, que vivia sob a opressão, nesse período aqui, romana, como uma das potências mundiais. Então, você pode ver que eles tinham uma concepção totalmente diferente do que depois Jesus mostra o que aconteceu com Jesus. Então, Jesus veio, não aconteceu o que aconteceu e ele foi crucificado. Então, depois que ele apareceu ressurreto, diz: então quer dizer, é agora que o Senhor vai restaurar? Aí Jesus disse: não é agora. Jesus, por conta, Jesus, não interessa a vocês isso agora. Não interessa. Por quê? Porque a partir de agora, uma nova etapa da história vai começar agora a ser construída. Ok? Então, sem a compreensão, irmãos, desses fatos, ainda não podemos entrar sobre a questão da tribulação, se a igreja passa ou não. Temos que trazer um pouquinho mais de luz sobre esses tipos de assuntos aqui. Então, a expressão dia do Senhor, últimos dias, ficou. Eu tenho certeza, irmão, que ficou claro tudo o que eu quis mostrar e qual era o pensamento que os autores do Antigo Testamento tinham com relação a essa visão. Que os profetas tiveram, mas que a nação judaica não compreendeu. Aí com esse argumento você consegue chegar ao entendimento do que aconteceu no Evangelho de João, no capítulo 1. Jesus disse lá que ele veio para porém os seus não o receberam. Mas Jesus veio, ele teve a sua vinda, porém ele não foi recebido. Então, podemos dizer que essa vinda ela foi anulada? Não, ela foi adiada. Por não haver a compreensão, essa vinda ela foi adiada. Podemos dizer que ela foi transferida para uma outra situação futura, que era essa a visão que os autores do Antigo Testamento eles inferiram nas suas palavras. Então eles compreenderam que essa vinda que ele falava, que é vinda de juízo, justamente por ele não ter recebido na sua vinda inicial, como quem? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que, é porque são muitas passagens, e tem hora que eu não consigo lembrar delas todas, ok? Mas é interessante que, quando Jesus está no Evangelho de João, no capítulo 14, que lá é uma promessa de sua volta, você pode ver que o termo que ele utiliza lá é volta, não é vinda. Isso vai depender da versão bíblica que você estiver. Mas o conceito, a compreensão que Jesus traz ali sobre esse termo é de volta e não de vinda. Por isso que há uma diferença entre vinda e volta. É vinda para quem? É vinda para Israel, para os judeus. Por que é vinda? Porque eles não receberam. Então, é vinda para eles. E para a igreja. Então, como a gente recebeu, acolhemos, cremos na sua palavra, por isso que para a igreja, ele fez essa promessa de volta para a igreja, não para Israel. Se você observar todo o contexto do capítulo 14, que eu quero aqui logo dizer de imediato, para você entender o capítulo 14 do Evangelho de João, você vai ter que ler o capítulo 13, porque todo aquele discurso do capítulo 14, ele envolve 5 capítulos do Evangelho de João. Para você entender todo aquele sermão ali, você tem que ler de uma vez só, ler o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. 5 capítulos você tem que ler de uma vez só, porque todos os eventos que estão registrados nesses 5 capítulos, eles ocorreram todos de uma vez só, em um momento específico ali, quando Jesus estava reunido com os discípulos
para participarem daquele banquete da Páscoa e instituir ali a nova aliança com a ceia do Senhor, ok? Então é isso aí. Então você pode ver que Jesus falou aqui, ó, eu vou preparar lugar e voltarei. Então para a igreja, Jesus já veio. Para mim e para você que o recebemos, o Messias, o Cristo Jesus, ele já veio. Então para nós não vai ser vinda, para nós vai ser volta. Isso tem muita lógica. É uma questão até de racionalidade. Mas para os judeus que não receberam, para eles até hoje, Jesus ainda não veio. Então se ele não veio, como é que ele vai voltar se ele não veio? Alguém só pode voltar para algo se alguém já tiver ido lá. Entendeu? A questão do raciocínio, a questão lógica. É até uma questão de lógica, de raciocínio. Mas para os judeus, Jesus não veio. Se ele não veio, então ele não pode voltar. Então para eles será vinda. Por isso que os judeus ainda aguardam, não é a volta do Messias, é a vinda do Messias. É uma questão de lógica, gente, racional, ok? Isso é apenas um parênteses, porque eu estou aqui mostrando para você ver como é um pouco complicado, é complexo, gente, a gente tratar da questão da tribulação na igreja. Porque há expressões, há terminologias que elas devem ser esclarecidas. Mas pergunte se eles querem esclarecer. Não é isso aqui já. Não é assim, irmãos. Eu não trabalho. Eu sou muito meticuloso. A ponto, infelizmente, de em alguns momentos ser chato. Mas eu tenho compromisso com a verdade. Você deveria ter compromisso com a verdade. Vamos fechar esse parênteses. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Então você pode ver, irmãos, não fica claro. Por exemplo, quem seria capaz de me mostrar no Antigo Testamento a doutrina bem esclarecida da ressurreição, onde fala de como é que se vai dar esse processo, não fala de toque de trombeta, não fala de como vai ser o corpo ressurreto. Você não encontra ensinamento do corpo ressurreto no Antigo Testamento. Então, como compreender a visão judaica da ressurreição? Está vendo que é muito complexo e é diferente? Não é chegar assim, não, é assim, pronto, não é. Ok? Como eu expliquei bem, o conceito que os judeus tinham no Antigo Testamento com relação à vinda do Messias, eles tinham essa vinda do Messias, né, como uma vinda de restauração para eles, né, de honrar eles e destruir os inimigos e dar de volta a terra prometida pelos seus antepassados. Era essa a concepção que eles tinham da vinda do Messias, coisa que não aconteceu na primeira vinda do Messias. Para você ver, eles tinham um conceito deturpado e eu expliquei isso aí nas lives anteriores. Por isso eu recomendo você assistir às lives anteriores para que você não fique com a compreensão pela a metade do caminho. Ok? Outra coisa aqui interessante, ó. Você não consegue encontrar, por exemplo, no Antigo Testamento, ensino sobre moradas celestiais. Você não consegue encontrar nenhuma passagem no Antigo Testamento comprovando ou prometendo morada para Israel no céu. Não existe. Apesar de você pode querer tentar achar esse argumento superficial lá no livro de Isaías, mas ele está tratando no contexto de uma outra realidade. Ele está falando inclusive do período milenar, ou seja, um período de reinado físico do Messias na terra. Você não encontra, não foi prometido, por exemplo, a Abraão morar no céu. A Moisés também não foi prometido. A nenhum dos profetas ou qualquer homem temente a Deus foi prometido morada no céu. Você não encontra um ensino claro sobre esse assunto no Antigo Testamento. Ok? Isso aí fica claro, não tem como você compreender. Então, como é que você compreende o Novo Testamento?
Você tem que ter essa visão do Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus faz muitas passagens, ele faz muita alusão a esse conceito no Evangelho de João. Por quê? Porque ele está se dirigindo para um público totalmente judaico. Então a compreensão do público de Jesus é uma compreensão judaica. Por isso que ele usa esses termos. Aí quem não tem conhecimento desses fatos que eu estou aqui apresentando, aí pega um texto de Jesus e diz assim, ó, aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, Jesus falando. É um equívoco. Você não compreendeu qual foi a missão crucial de Jesus. Vamos aqui abrir outro parênteses. Hoje vai ser só mais alguns esclarecimentos para que a gente possa entrar mais a fundo no Novo Testamento. Ainda estamos aqui com alguns esclarecimentos sobre a posição que os judeus tinham do Antigo Testamento, ok? Vamos abrir aqui um parênteses que muita gente às vezes parece não compreender o ministério de Jesus. Por exemplo, ó, o maior erro de muitos é apontar para Jesus e dizer, ó, Jesus disse aqui, ó. Aqui foi Jesus que disse. Gente, bota na sua cabeça, Jesus disse muita coisa. Mas muitas das coisas que Jesus disse está correlacionado a Israel e aos judeus. A maior função, a principal missão de Jesus aqui na terra, a sua vinda, ok? Não foi trazer ensinamentos completos sobre tudo. Esse é o maior equívoco que as pessoas têm. De querer pegar algumas coisas, questões que Jesus disse e querer utilizar ela como a regra final para fechar o assunto. Por exemplo, você não vai encontrar nenhuma passagem Jesus falando claramente sobre a doutrina da ressurreição. Aonde Jesus falou sobre ressurreição, ele se manteve no mesmo conceito judaico. Em momento algum ele falou de corpo ressurreto. Claramente ele não falou. Por quê? Porque não era esse o propósito da sua vinda. Ele não trouxe, por exemplo, todo o compêndio lacrado e esclarecido sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo. Ele não trouxe. Não competia a sua missão naquele momento. Não era a missão de Jesus. Vamos resumir, bem resumido agora. Gente, a maior missão de Jesus na terra, sabe quem foi que disse? João Batista. Leia João Batista que você vai compreender claramente qual foi a função principal de Jesus ao vir na terra. É a frase que está na boca de João Batista quando ele estava no Rio Jordão batizando aquela raça de víboras que ele chama. Interessante que essas palavras de João estão no contexto judaico. O contexto judaico. Você lembra o que foi? Olha, aqui já é outro parêntese dentro do próprio parêntese que eu abri. Você lembra qual foi a expressão que João Batista disse para aquelas pessoas? Aqueles líderes daquela época lá? Raça de víboras. Olha só. Quem vos ensinou a fugir, ó, da ira futura? Olha qual era o conceito de João Batista sobre a ira futura. Quando você entende o conceito que o próprio João Batista conviveu, João Batista tem a mesma visão de ira, como dia do Senhor, últimos dias, a mesma compreensão dos profetas do Antigo Testamento. Ok? A concepção sobre tribulação, a quem ela está direcionada, para quem era que João Batista estava se referindo? Raça de víboras, era com quem? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Para quem é que está destinado a ira de Deus? Ela aqui caindo aqui na terra? É uma questão até, parece mais Harry Potter, né? Segundo algumas escolas aí escatológicas defendem, parece uma ficção de Harry Potter. A bagaceira comendo aqui na terra, tudo se acabando. Vamos supor que a igreja está aqui, ó, passando pela tribulação, como eles querem sustentar, né? Mas é aqui, ó, esse mouse. É como se a igreja estivesse dentro do mouse e aqui, ó, passando, ó, né, ó, isenta, livre, e ela aqui. Isso é totalmente irracional. Uma figura que querem usar para defender essa posição, Noé na arca no dilúvio. Não tem nada a ver com o período da tribulação ou com a igreja. É claro que ali é uma figura.
Para você entender, você tem que entender não só de escatologia, mas você tem que estudar muito tipologia bíblica, que é outro quebra-cabeça tremendo, ok? Já vamos aqui com meia hora. Entendeu o contexto de João Batista? João Batista é quem vai falar da missão principal, primordial de Jesus Cristo. Quais foram as palavras dele depois que João tirou a sua vista daquela raça de víboras? Ao olhar mais a distante, ele avista quem? O Mestre, o Rei dos Reis. Qual é a palavra que João Batista direciona para Jesus? Eis aí o Cordeiro de Deus, que faz o que, irmãos? Que tira o pecado. Essa, irmãos, foi a função principal de Jesus. Cordeiro de Deus, provisão de Deus, substituição de Deus sobre minha vida e a sua. Essa foi a missão principal do Cordeiro, meu irmão. Ele não veio aqui trazer uma regra clara sobre arrebatamento, sobre ressurreição, sobre novos céus, nova terra, juízo final. Ele não veio trazer o compêndio completo teológico. A missão principal de Jesus foi o Cordeiro de Deus. Essa função doutrinária, Jesus passou para a sua escola apostólica. Era função dos apóstolos. Por isso que lá em Efésios diz que a igreja, ela está fundamentada no ensino dos apóstolos e profetas. A fundamentação do ensino doutrinário pertencia aos apóstolos. Os apóstolos foi quem esclareceram as questões bem à luz. Não foi Jesus, não era a missão de Jesus. Ok, irmãos? Vamos fechar esse outro parênteses, voltar de novo para o Antigo Testamento. A paz aí, meu irmão, pastor Ademário. Ok? Então essa é uma questão que você deve aprender a diferenciar. Ok? Só para dar aqui mais uma cutucada em uma classe de pessoas que tem. Certo? Que eles querem utilizar argumentos e falas de Jesus para se valer de suas posturas. Aqui vai uma palavra direcionada para você que é desengrejado. Para você que é contra a igreja. Para você que fica o tempo todo aí, né, colocando chacotas, ironias e julgando a igreja de Cristo. Sabe qual é o argumento dessa turma aí? Uma turma decepcionada. É que eles dizem que Jesus, em momento algum do seu ministério, mandou construir igreja. Isso é um argumento mais irracional que eu já vi na minha vida. É o argumento mais irracional. Isso é uma questão de necessidade. O espaço físico era uma questão de necessidade. Ele não precisava mandar construir. Porque se fazia necessário com o decorrer da história e o surgimento e o ajuntamento dessas pessoas para um local para se reunir. Aí eles utilizam desse argumento. É um argumento totalmente irracional. Irracional. Você nem sabe o que está dizendo. Fecha parênteses de novo, ok? Fique chateado não, mas eu tenho que ler aqui essas verdades. Vamos voltar para o Antigo Testamento. A última questão importante que eu quero frisar em relação ao Antigo Testamento é dizer o seguinte, que eles não receberam informação clara, concreta, sobre o surgimento da igreja. Por isso, a diferenciação entre Israel e a igreja. Você não vê nenhum escritor do Antigo Testamento fazendo menção do povo chamado igreja. Você não vê. Não adianta se você mostrar, infelizmente, me desculpe, você vai estar fazendo malabarismo hermenêutico para sustentar a sua teoria. Porque isso é teoria, isso não é teologia. Isso é teoria. Você não encontra afirmações nem claras, nem conceito você encontra. Conceito e igreja você não encontra. Eu vou deixar aqui duas passagens para você ler. Duas passagens não, que assim vai ficar muito fácil. Você vai ler o capítulo 3 da carta aos Efésios e vai ler a carta aos Colossenses, certo? Lê as duas cartas.
e olhe lá o que é que Paulo vai dizer com relação a isso que eu estou dizendo. Eu estou aqui coçando a língua para ler, mas eu não vou ler não, eu vou deixar para você ler, porque assim você lê a palavra de Deus. E veja lá o que é que Paulo vai falar com relação a isso que eu estou aqui falando, sobre a questão da existência da Igreja de Cristo no Antigo Testamento. Paulo diz que isso ficou oculto. Isso está oculto entre eles. O que é que Paulo quer dizer com isso, meu irmão? Aí você acha o quê? Me desculpe, eu estou aqui sendo um pouco meio rígido, mas é minha natureza, é minha personalidade que me diferencia de você, ok? Eu vou ficar com Paulo ou vou ficar com essas teologias que temos por aí afora? Eu fico com Paulo. Eu fico com Paulo. Se Paulo diz que isso foi oculto, não me interessa a argumentação. A argumentação bíblica de Paulo, para mim, é clara. Não adianta você argumentar filosoficamente, porque você vai procurar formalidade filosófica com palavras, significados meio que complexos no nosso dicionário, para ludibriar a pessoa que não tem o conhecimento e ela termina caindo. Ok? Não estou aqui insinuando, escute bem, que você é o enganador. Não, não é isso não. Porque eu posso também estar enganado com minha falácia, com minhas argumentações. Mas eu vou ficar com o que Paulo disse. Se Paulo diz que ficou oculto, irmãos, quem somos eu e você para dizer que lá fala? Quem está certo, eu e você ou Paulo? Quero mandar aqui um abraço para esse abençoado aí, André Gomes, grande parceiro meu das antigas aí, nos bares, nas bandas de academias, né, abençoado? Meu irmão, Deus abençoe sua vida, valeu? Tamo junto aqui, abençoado. Deus te abençoe. Vamos fechar, que já está chegando aqui já perto de 40 minutos, ok? Vamos fechar esse assunto, certo? Então, eu quero resumir dizendo o seguinte, irmãos, que para que a gente possa compreender situações que estão em desenvolvimentos em algumas passagens do Novo Testamento, você só entende o seu desenrolar final se você compreender o seu início no Antigo Testamento. Sem a noção judaica, visão judaica dessas questões aqui, você não vai conseguir compreender com claridade o pensamento dos autores do Novo Testamento. Por quê, meus amados? Os autores do Novo Testamento eram judeus. Paulo era judeu. Se você não buscar compreender a cultura judaica, você não vai compreender a mente de Paulo. O próprio Paulo, ele ressalta com ênfase a sua nacionalidade, o seu conceito, o seu ensinamento. Então Paulo está enfatizando isso para que você possa compreender as palavras de Paulo. Ok? Então fica difícil você entender. Mas para a gente encerrar nossa palavra aqui de hoje, eu queria aqui fazer uma pergunta aos irmãos. Eu sei que tem poucas pessoas assistindo, certo? E isso para mim não faz diferença alguma. Eu honro, viu? Fique sabendo, você que está aí, eu honro a sua presença aí junto comigo. E Deus há de recompensar a sua vida poderosamente. Essas são as palavras de bênção que eu sempre anuncio, que Deus vai honrar. Mas Ele honra quem? Irmãos, Deus honra quem honra Ele. Ok? Essa é a promessa de Deus bíblica, é essa. Deus honra os seus servos, mas Ele honra aqueles que o honram. E você está assistindo, você está dando um momento da sua vida agora para Deus. Está parando um pouco os seus afazeres para ouvir a palavra de Deus. E isso aí Deus se sente honrado. E aí Ele vai e te honra, Ele te abençoa. Você não pode estar vendo isso aqui agora. Eu também não estou vendo nada aqui agora. Mas eu sei que isso aqui, irmãos, não é jogar palavras ao vento. Ok? Então, para você que vem assistindo até agora, que não acompanhou, mas que vem assistindo aqui agora, eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem aí nos comentários. Certo? Diante de tudo que eu falei aqui hoje para vocês. Ok? Eu vou aqui lançar uma pergunta e você vai responder A, B ou C. A, B ou C. Tá ok? Você bota aí nos comentários e responde. Olha, qual assunto fica mais fácil de abordarmos no
Antigo Testamento, se a gente for pegar um assunto teológico para abordar, para trazer clareza, entendimento sobre esse assunto, só no Antigo Testamento, qual desses três assuntos é mais fácil você chegar a uma compreensão mais ampla? Vamos lá? Letra A, arrebatamento. Letra B, dia do Senhor. E letra C, ressurreição. Decorou? É só você escrever aí se você não decorou. Nos seus comentários aí você responde letra A, letra B ou letra C. Tá ok? Fica essa pergunta aí. Interessante, irmão. Sabe o que é? A sua própria resposta, por incrível que pareça, vai parecer soar estranho o que eu vou aqui dizer. Mas dentro do raciocínio completo, a sua resposta vai deixar claro que você não compreende claramente aquilo que você defende. Se você é um pós-tribulacionista, por exemplo, a sua resposta que você vai dar, se você responder, a sua resposta vai comprovar claramente que você não tem compreensão clara sobre o que você defende com relação à escola pós-tribulacionista. Valeu, meu irmão? Então, a gente aqui, para quem vem acompanhando, lembra que eu mostrei aqui meu cronograma aqui de 7 folhas. Hoje, encerramos das 7, encerramos a segunda folha, ok? A gente ainda vai tratar do Antigo Testamento? Vai. Sabe por quê? Porque quando a gente for entrar, por exemplo, na questão de tribulação, esse período que a Bíblia dá um marco inicial e dá um término para esse evento, se faz necessário a gente ter um conhecimento, por exemplo, do livro do profeta Daniel. Tem que se conhecer o livro de Daniel. Se não se conhecer o livro de Daniel, a perspectiva que Daniel tinha com relação às revelações que ele recebeu, não se consegue ter uma boa compreensão do assunto tribulação, ok? Para que a gente possa entender esse período de tribulação, onde aparece a figura central de um camarada, a gente tem que ver quais são as figuras que são utilizadas no Antigo Testamento e que representa ele à luz do Novo Testamento. Está vendo a importância que eu dou ao Antigo Testamento? Apesar de nós vivermos a era cristã, a nossa regra doutrinária, irmãos, é a Bíblia por completo. Mas os fundamentos da fé cristã se encontram no Novo Testamento. A nova aliança, que nós chamamos de dispensação da graça, o evangelho da graça, que é diferente do evangelho do reino, a qual você depois lá na frente eu vou passar mais claro com relação a Mateus capítulo 24. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até aqui fica a nossa live de hoje. Hoje eu consegui, até que enfim, fazer ela com 40 e alguns minutos com essas minhas palavras finais. Certo? Você que não entendeu o que eu falei até aqui agora, você se faz obrigado a voltar para a primeira live e assistir até agora, para que você tenha uma base do que eu falei aqui agora e o que eu vou falar nas próximas lives futuras. E eu aguardo aqui aqueles que querem compartilhar comigo dessas ideias para a gente crescer em graça e conhecimento, que essa foi uma das ordens de Pedro aos discípulos daquela perseguição naquela época que ele escreveu a sua carta. Um abraço a todos e que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.